Bom dia, meninas, bom dia. Como o Senhor é bom por nos colocar juntas nessa jornada de cuidar uma das outras, no incentivo da leitura do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, de Elizabeth George. O primeiro capítulo, o Senhor já me destacou, já pulou, já saltou ao meu olhar. Marta. O que verdadeiramente impediu Marta de estar sentada aos pés de Jesus ali junto com a irmã? Eu fiquei pensando, seria um perfeccionismo? Seria o senso de responsabilidade? Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz. O julgamento dos outros, vão chegar aqui, a comida não está pronta, a casa está bagunçada. O medo, né, do julgamento das pessoas. Ou até o vício dela sentir pena de si mesma. Porque tem aquela parte lá que ela fica, ai, Jesus, eu está vendo aqui, né? E a gente nunca vai saber as razões da Marta. Mas nós podemos procurar as nossas, para quem se identifica muitas vezes com Marta. O que tem nos impedido, né? O que tem feito que a gente haja como Marta? E muitas vezes, quando a gente age como Marta, a gente está partindo de uma perspectiva de que a gente está só. Né? O controle e a responsabilidade está só nas nossas mãos. E quando a gente se sente só e a gente não sente a presença de Deus, nós entramos numa coisa que é um modo de sobrevivência, em que nós não temos muita clareza, nós nos sentimos inseguros, não é? Se não tem ninguém conosco, a gente se sente muito inseguro. E esse modo de sobrevivência, ele faz com que o caos que está ao nosso redor nos afete. E a gente começa a ficar submetido a esse caos, a gente não domina mais esse caos, a gente não governa mais a nossa casa, a gente não governa nem a casa do lado de fora, nem dentro da gente, os nossos sentimentos, os nossos impulsos, as nossas reações. Mas eu convido vocês a uma coisa que o Senhor fez comigo, que é deixar essas coisas todas para trás. Deixar essa coisa lá fora, colocá-las lá fora da casa, entrar na casa com o Senhor e sentar ali aos pés dele, imaginando isso, né? Mas a gente vai colocar uma almofadinha gostosa ali para a Marta se sentir confortável, porque talvez ela não está conseguindo se sentir muito confortável, paradinha, quietinha um pouco. Ela está se sentindo premente, assim, eu tenho muita coisa, é eu que tenho que mudar o rumo da minha vida, e a gente sabe que quem muda a nossa vida é Jesus. Então, ouça o Senhor chamar você e falar seu nome 2, 3, 4 vezes, né? E falar, eu digo aqui para mim mesma, Olivia, diga você seu nome. 1, 2, 3 vezes. Senta aqui comigo. Fica nesse lugar aqui. Sai desse modo automático, né? Jesus falando com a gente. Pode ficar aqui, fica aqui comigo. Deixa aí o seu foco. Deixa eu mudar a sua história. Deixa eu mudar a história do seu dia, sabe? A gente, dos próximos 30 minutos, da próxima 1 hora. Deixa aí esse foco. E a vida pode ser uma vida desfrutada na presença dele. O Senhor, ele como sendo o foco e nos dando o poder de escolher sermos Marta ou Maria, não é? Ele trata uma coisa em nós que é a nossa atenção, que a gente tem dado, a gente não tem nem vendido, né? A gente tem dado a preço de nada, né? Só tem nos custado o tempo, e o nosso tempo é vida. As redes sociais, por exemplo, a gente sabe que eles fazem de tudo para manter a nossa atenção. E o que a gente precisa, na verdade, né, no final das contas, é ter a nossa atenção no que é bom, no que é puro, no que é agradável, no que é de boa fama. E o Senhor me chamou a fazer um jejum de negatividade, sabe? Vamos deixar um pouco as notícias ruins, os sentimentos ruins, as conversas ruins, e a gente perceber que aquilo ali já está levando a gente para um lado negativo, a gente vai deixar isso para lá. Nós vamos trocar e colocar no lugar dessa coisa ruim que começaram a conversar, ou um assunto que eu entrei ali, uma notícia, nós vamos fechar os nossos olhos para essas coisas e nós vamos fazer um exercício de gratidão. E vamos nos encher da palavra, como a Elizabeth fala, né? E nós vamos cultivar, junto com a gratidão, lembrando das coisas que nós já temos. No mínimo, nós acordamos e agradecemos, porque a noite inteira a gente respirou e a gente abriu os olhos. Senhor, obrigado por isso. E obrigado porque eu vou hoje cultivar uma expectativa alegre pelo que está por vir. E aí esse negativo vai sair da nossa mente, a gente vai lidar com isso de uma forma que, mesmo que surja
como algo que a gente tem visto durante muito tempo, é um pensamento e é um sentimento que eu conheço. Você vai observar, vai acolher e vai falar, tá, mas são só pensamentos, são só sentimentos. Eu sou mais do que isso, porque aquele que habita em mim é maior do que está no mundo. E você vai entregar ao Senhor todo o seu cansaço, todas as suas questões, tudo aquilo que tem tirado tua paz, né? E pedir ao Senhor, né? Senhor, me liberta disso. Eu sei que o Senhor, na verdade, já me libertou. Se você ficar muito interessada, você pode perguntar ao Senhor, Senhor, o que é isso? O que significa isso? Eu tô tão cansada de sentir isso. E essa falta de paz ou essa necessidade de controle, o que quer que esteja, né, sobre os seus ombros, você toma o fardo dele que é leve e entrega esse que é muito pesado para ele, né? E eu acho muito bonito que quando a gente vai fazer esses exercícios e trocar esse negativo que a gente vinha cultivando para, às vezes inadvertidamente, mas o mundo nos arrasta, a gente vai trocar pelo positivo e a gente entra mais em sintonia com o Senhor, porque Ele assume quando a gente entrega para Ele e tem essa fé de que o melhor vai vir, Ele assume, Ele, como ela diz lá na página 19, né, Ele dirige os nossos caminhos. Quando ela cita Salmos 32:8, Isaías 30:21, para quem está lendo em PDF, né, não vai saber que página é. E sobre o compromisso que Tati, a oração de compromisso, você faça a sua oração de compromisso. A Elizabeth gostou muito daquela que a missionária fez. Ela sabia do que ela estava precisando, de repente, abdicar, né? Mas nós podemos fazer a nossa, porque Deus trata cada um de nós de forma única, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu jeitinho, com as suas peculiaridades. Então, você vai ter a sua oração de compromisso com o Senhor, né? E você vai saber o que você realmente está precisando, deixar aos pés dele ali, para que você tenha uma vida reescrita por ele, né? Quanto a isso, é engraçado, mas a Tati, ela está ali argumentando com a autora. Eu faço muito isso também, gente. Eu leio o livro, todos os livros que eu leio, quando eles são físicos, eu vou escrevendo. Quando é no Kindle, eu anoto naquela notinha do Kindle, ou eu pego um caderno, vocês podem fazer isso para anotar isso, eu concordo, não concordo. Porque a autora, eu gosto de ler como se o autor estivesse do meu lado, sabe? E aí eu vou conversando com ele, às vezes discutindo, às vezes sendo convencida, às vezes tentando convencê-lo, mas é muito proveitoso. E no capítulo 2, indo para o capítulo 2, voltando aqui, o que me chama a atenção é a Karen e os seus momentos com Deus, né? E aí me chama a atenção que qual tem sido, né, a nossa fonte de alegria, de fortalecimento, não é? Aonde nós temos colocado as nossas raízes? Naquilo que o mundo diz, nas notícias, no que eles pensam de nós, voltando à questão da Marta, né? Nesse diálogo interno que muitas vezes a gente tem se maltratado, ou naquilo que Deus diz de mim. E aí, de novo, vamos nos encher da palavra, e naquilo que tem de mais lindo da palavra, das promessas de Deus para cada um, né? Anote as promessas. E para poder assumir verdadeiramente um lugar que não pertence a Maria, mas pertence a todas nós, a gente precisa se sentir segura, né? A gente precisa se sentir tranquila em se relacionar com Deus. Então, ele tem pensamentos de bem e não de mal ao nosso respeito. Então, não tenha vergonha do nosso Deus, não tenha vergonha do Senhor. Ouça Jesus falando contigo, citando seu nome, né? Algumas vezes, né? De forma doce e convidativa, alegre, falando com você, né? Senta aqui. Senta aqui, fica aqui comigo. Você está segura comigo. Eu te amo. Eu troco reinos por ti. Eu acho tão lindo quando o Senhor fala isso na palavra. Eu troco reinos por você. Então, eu creio que o Senhor olha para a gente e fala, sabe? Filha, você sabe que você é amada, um amor eterno? Fica aqui um pouquinho comigo, me dá as tuas cargas. Mais tarde a gente vai sair junto para os desafios da vida, mas agora saiba que você é casa de Deus, morada minha. Quando o Senhor falou isso para mim, eu anotei aqui para falar para vocês. Eu achei tão bonito, porque aí ele fala, vem filha amada. E o Senhor me trouxe aquela parte de João,
em que ele diz: deixe-vos a paz e a minha paz vos dou. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. E ele fala: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quando você conseguir esse tempo com Deus, e nós vamos conseguir todos os dias a partir de hoje, não importa se seja 5 minutos, se são 10 minutos, e quem pode mais tempo, mas vamos depois da gente conversar com ele e ouvi-lo, né, a gente vai ficar muito alegre, muito animado com o que ele tem preparado para cada uma de nós. Vamos cultivar no dia de hoje esse sentimento, essa expectativa alegre do que ele tem para nós hoje. Amém? A paz, fiquem com Deus.